Olá, está começando a Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui. Mercado, tecnologia, manejo, genética, bem-estar animal, além das principais novidades do setor. Eu sou José Arthur Martins, médico veterinário, e durante mais de 40 anos acompanhei uma das principais feiras agropecuárias do país, a Expo Inter, que acontece aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. Aqui no programa teremos semanalmente a parceria da Scott Consultoria, que há mais de 30 anos traz as melhores informações do mercado. A cada semana, um especialista vai trazer informações conforme os rumos do mercado. E quem está conosco hoje é a Jéssica Olivier, que fala com a gente direto do Centro de Informações e Inteligência do Mercado da Scott, em Bebedouro, São Paulo. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso programa, A Hora do Boi, e vamos já saber o reflexo da entre-safra nos preços, né? O que tu tem para dizer para nós? Olá, José, boa tarde a todos que estão nos assistindo, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que cada um está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, estreando o programa, a gente espera uma parceria longa e duradoura, e vamos começar a falar de mercado, então. Pensando nesse período de entre-safra, quais são as características dele? A gente tem um menor volume de chuva chegando, então o período seco vem e a capacidade de suporte das pastagens vai diminuindo ao longo desse período de entre-safra de capim. Com essa diminuição da capacidade de suporte do capim, o que a gente tem? Os bois que já estão terminados da fazenda, eles vão, que a gente chama assim de desova, né? Eles vão sendo desovados no mercado, então vão sendo ofertados ao frigorífico. Essa oferta, às vezes, ela acaba vindo de forma muito abrupta, né? Então vem muito animal de uma vez só. E o que isso faz? Isso faz com que os preços caiam no mercado spot. Então é isso que a gente tem notado nesses primeiros dias, nesse primeiro decêndio aí de maio. Então, os preços nas 32 praças que nós monitoramos aqui na Scott Consultoria, eles têm caído devido a essa boa oferta de gado terminado que tem chegado ao mercado. Então, pensando no São Paulo, aí como referência, já teve uma queda aí de praticamente quase R$10 ao longo desse início de mês. E a gente acredita aí que nesses próximos dias, esses preços podem, né, acabar caindo um pouco mais, a depender, obviamente, do andamento das escalas de abate dos frigoríficos, a depender da oferta que está chegando no mercado. Obviamente, a gente sabe que não é para sempre que dura essa oferta, né? Então, às vezes, alguma falta ali, alguma dificuldade em compor algum dia próximo da escala, isso pode fazer com que os preços parem de cair e que tenham até, vamos dizer assim, alguma reação positiva, mas com certeza deve ser algo mais, vamos dizer assim, pontual. Trazendo uma comparação aí com o ano passado, por exemplo, a gente teve muita contratação do mercado a termo, que é aquela parceria feita entre frigorífico e pecuarista. Então, o frigorífico garante animais dentro da sua escala de abate e o pecuarista garante o preço pago pela arroba. Então, isso aconteceu bastante em 2020. E que aconteceu? Qual foi o reflexo disso no mercado? A gente tinha esse mercado a termo, muitos pecuaristas falando que tinham conseguido bons negócios, e o mercado spot também caindo, como a gente tem visto esse ano. Já em 2023, agora, com a consolidação do ciclo pecuário de preço numa fase de baixa e uma boa oferta de animais, não só de machos, mas de fêmeas, né, que é mais a característica do ciclo de baixa, o que acontece? A gente tem uma boa oferta chegando no mercado. Então, esse mercado a termo, essa contratação a termo, ela foi menor esse ano. Então, o que os agentes-chave de mercado têm comentado conosco? Que esse mercado a termo tem sido feito mais com parceiros de longa data dos frigoríficos, por exemplo. Então, aqueles que têm um maior número de bovinos a ser destinado ao mercado, ou então que já comercializam bois com o frigorífico já há muitos anos. Então, essa comercialização a termo veio um pouco menor, o que deve trazer um pouco mais de volatilidade para os preços da arroba do boi gordo ao longo dessa entre-safra em 2023. Jéssica, deixa eu só te fazer uma pergunta. Vocês têm uma avaliação, uma perspectiva de até quando esse período de baixa nos preços, até quando vai, mais ou menos? Então, José, a gente tem visto, vamos dizer assim, um encurtamento desse ciclo pecuário de preços.
Antigamente ele durava 8 anos, né, pensando em um ciclo de alta e um ciclo de baixa, já passou isso aí para mais ou menos 6 anos, e a gente acredita que em 4 anos, 5 anos, agora seja mais ou menos esse ciclo atual. Porque há uma pressão no mercado em produzir bovinos mais jovens, principalmente pela China, né, que é o nosso principal consumidor, né, pensando no mercado internacional de carne bovina. Então, isso tem gerado essa pressão para abater animais mais jovens. Isso tem gerado um encurtamento desse ciclo. Então, a gente acredita aí que entre 2024, vamos dizer assim, segundo semestre, talvez, primeiro semestre de 2025, a gente já veja uma inversão nesse ciclo de preços e as fêmeas sendo retidas. Ainda vemos bastante uma pressão de baixa nos preços, não só da roupa do boi gordo, mas também da reposição. A gente já vê relatos aí, houve relatos de fêmeas, por exemplo, sendo vendidas uma bezerra a 800, 900 reais a cabeça e não tem ninguém para comprar. Então, realmente, o ímpeto de compra dentro do mercado pecuário está um pouco mais baixo esse ano. Os pecuaristas estão com um sentimento ainda de, vamos dizer assim, de não estão querendo muito, vamos dizer assim, confinar, repor seu rebanho. Eles estão bem, vamos dizer assim, acanhados, bem tristes com toda essa situação. Mas o que fica de, vamos dizer assim, acalento. A gente tem feito algumas projeções no quesito de desempenho econômico de confinamento. E olhando 2022, foi um ano de margens muito apertadas. Então, a gente tinha uma diária de confinamento, por exemplo, muito alta, devido aos preços dos insumos que estavam muito altos. E esse ano, não. A gente já tem uma reposição num patamar muito menor que estava em 2022. A gente tem o preço do milho, o preço da soja, os principais insumos de alimentação aí, menores também em relação ao ano passado. A gente está falando de uma saca de soja sendo negociada aí a 60, 65 reais. Então, um preço muito abaixo do que estava sendo negociado nesse mesmo período do ano passado. Então, tudo isso fica como uma acalento para o produtor que é possível sim obter melhores resultados esse ano, mesmo com a rua mais baixa, do que foram obtidos em 2022. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelas tuas informações, pela tua análise. E na semana que vem eu espero que nos encontremos de novo. Nós voltamos em seguida, Combinado. logo após o nosso intervalo. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Aqui na Hora do Boi, além da análise da Scott Consultoria toda semana, nós teremos uma entrevista com um entrevistado especial, com alguém ligado ao setor. E hoje está aqui comigo o médico veterinário Ricardo Borer, que já atuou em diferentes segmentos da pecuária, é criador, tem uma empresa de consultoria e também é consultor do Sindan. Ricardo Borer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu já te pergunto, assim, de sola. Essa semana começa a vacinação em todo, né, numa parte do Brasil, de 73 milhões de cabeças, né, de um universo no país de 232 milhões. Ou seja, está havendo um maior volume de animais não vacinados, né, que estão chegando ao mercado e esse mercado está buscando vamos dizer, um mercado exportador. Qual é a análise que a gente pode fazer disso, até em relação aos preços, né, que estão praticamente parados ou até em queda nos últimos dias? Bom, Zé, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo. É um tema sempre, ao mesmo tempo que a gente vive isso, né, no dia a dia e está acompanhando, é um tema complicado. Eu imagino que, com ao mesmo tempo que tem muita oferta, também tem facilidade dos países te pressionar e criar embargos que não seja apenas aftosa. Sim, aquela história de muitas vezes têm sido usados argumentos sanitários como barreiras econômicas. Exato. Né? Se viu agora no começo do ano a questão da BSE lá, que depois sim, que era típica e tal. Mas até fazer esse caminho, né, se parou as exportações, a China
tem um mercado gigante. Até vi um dado esse dia muito interessante. Comparando China e Estados Unidos, no consumo per capita de carne. Uma família americana se consome praticamente 22 dias do mês se consome carne. E na China se consome meio dia em relação... então, para ver o tamanho desse mercado. Sim. A carne brasileira lá na China, em torno de 40% da carne que tem na China é a brasileira. Então, assim, o mercado é imenso, porque com toda essa carne que vai para lá, mais carne dos Estados Unidos e da Austrália, ainda tem muito mercado. E ainda tem esse detalhe, né? Uma análise da evolução do quantum de exportação no qual o Brasil participa. O Brasil hoje participa com 33% do volume global de exportação de carnes. Isso é uma pedra no sapato de muita gente, né? Incomoda muita gente, inclusive os Estados Unidos, como exportador de carne, né? Ao mesmo tempo, aqui, né, no Brasil, e essa era até o pessoal da Scott comentou, né, esse preço que vem em baixa não se reflete para o produtor rural, né, esse aumento de volume exportável, ele não tá tendo uma resposta, né, no momento da venda do boi lá para o frigorífico. Como é que fica esse cenário? Eu já fui questionado por várias propriedades que eu dou consultoria e que trabalho em vários segmentos, e as pessoas me perguntam. A gente é ligado a isso e já participei de várias reuniões internacionais, que são as COSALFAS, sobre esses assuntos. Já nos encontramos lá algumas vezes. Para o produtor, às vezes, é difícil de entender isso, porque o que se vendia, né, o que se noticiava era que depois que se tirasse a vacina, o mercado ia se ampliar e muito. Né? E o que se viu até agora é que não aconteceu isso. O único mercado que evoluiu foi o mercado da carne suína, né? Que teve uma resposta quase que imediata. Né? E confrontando também a questão do mercado interno, sim. A carne suína, principalmente agora a de frango, né? Que a carne bovina compete, as proteínas que competem aí, o consumo está muito baixo. Né? Porque também foi dito pela Scott ali que existe muito abate de fêmea. Normalmente existe um abate em torno de 35%, 37% de fêmea, nós estamos em 50%. Isso vai se refletir mais adiante, daqui a 2, 3 anos, né? Na falta de boi para o mercado. Exatamente. Bom, tu poderia, eu acho que como esse programa ele tem um âmbito nacional, né, eu acho que seria interessante a gente fazer uma avaliação das diferenças, né, do nosso mercado da carne, o mercado do boi gaúcho, né, e o mercado nacional. Até porque, né, é um costume aqui no Rio Grande do Sul, tu vende boi a quilo, né, seja a quilo vivo ou a rendimento. E no país a cotação ela sempre é feita por arroba. Né? Como é que funciona isso? Como é que tu vê essa diferenciação? Historicamente, há muito tempo, sempre arroba. E aí vamos ficar ali por São Paulo. Né? Porque também a arroba está variando muito. Hoje, né, está girando em torno de 265, 270 arroba em São Paulo, Goiás está em torno de 240 ou 235. Então a arroba também está variando também nos varia. estados, né? Mas historicamente, há um tempo atrás, o nosso quilo, e aí convertendo, obviamente, era inferior ao do Centro-Oeste. E hoje, por incrível que pareça, mesmo estando baixo o valor, o preço aqui, né, do boi vivo, nós estamos um pouquinho acima desses valores que eu citei de São Paulo, principalmente Goiás e Mato Grosso. Que é interessante, eu lembro nas etapas de feiras de terneiro, né, que tinha no Rio Grande do Sul, que iniciavam pela metade de abril, mais ou menos, e iam até quase a metade de junho, julho, tinha o fenômeno do comprador de São Paulo, né? O comprador que vinha, pagava preços, inclusive aviltava um pouco dos preços nos remates, levava esse gado para São Paulo, para os confinamentos, etc. Mas por quê? À época, né, o preço do boi aqui no Rio Grande do Sul, ele tinha uma diferencinha que valia a pena
o frete, né, de vir aqui com caminhão, leva, confina, ainda valia, né, que também não deixava de ser uma... E hoje essa diferença, então, terminou. Sim, isso chama atenção, né? Não estou dizendo com isso que está bom, né? Está longe de estar bom. Existem algumas coisas, todo mercado é assim, né? Não existe um mercado que tu respire tranquilo todo o tempo, são altos e baixos. Mas o que chama atenção também é que o terneiro, comparando com o ano passado, as feiras de outono do ano passado com esse ano, o ano passado tinha preços acima chegou a ser 40% a mais do que é hoje, o preço. Então, isso também limita principalmente o invernador, né? Agora, com essas questões da soja, que a gente sabe que passou alguns estados, aqui com certeza uma seca grande, não estão colhendo tão bem. Eu não sei também como é que vai ser a ocupação desses campos, mas me parece que esse preço, que já não foi o que se esperava das feiras de terneiro, também tem um pouco de reflexo nessa questão da soja aí. Sim, eu me lembro que a abertura das feiras, da etapa de feira de terneiro de outono, o terneiro abria no mínimo a 20% acima, né, do valor de mercado. Hoje nem isso. Não, o preço praticamente não mudou. Algum remate que houve, dependendo, obviamente, da qualidade dos animais, animais puros, né, lotes padronizados. Aí tiveram um preço um pouco acima da média, né, que girou em torno de 9,60, 9,50 a média. E esses terneiros tops aí, que são de boa linhagem, de vacas de ATF, né, e tal, chegaram aos R$10, 10,10, 10,12 foi assim o limite desses animais. Preço esse que era a cola, né, o preço mais baixo das feiras do ano passado. Pois realmente é uma preocupação. Voltando à questão mercado externo, né? Como a gente comentou no início da nossa conversa, dos 232 milhões de cabeças, né, no país, só hoje 73 milhões entraram em vacinação. Então, todo o resto do rebanho, e há alguns dias atrás aumentou a área, né, de vacinação, sem vacinação, ou seja, de animais livres de aftosa sem vacinação. Então nós temos aí hoje por volta de mais de 150 milhões de cabeças que têm possibilidades de chegar ao mercado, né? O que se pode prever, né? Isso não é exercício de adivinhação, mas diante das análises que se pode fazer, né, e com a tua experiência, daqui para frente, o que pode acontecer com esse mercado global, que ele, de alguma maneira, ele vai ter que ter um reflexo no nosso mercado nacional, né? Até porque todo mundo reclama, não, mas o preço do boi, todo mundo diz que não aumenta, mas na gôndola do supermercado não para de subir. Então, desde o comprador que compra a sua carne lá na gôndola do supermercado, até o container que vai para a China, todo o caminho que tem nesse meio, né, e de que maneira esse aumento do volume de rebanho, né, apto à exportação, como é que isso vai se comportar? Se tu falasse tudo, a gente viu o boi estagnar e até baixar, né, de valor, mas não viu a carne baixar, né? Exatamente. Então, assim, existe o proprietário, na verdade, que é quem a gente trabalha, a gente defende, né, o produtor, o pecuarista, ele geralmente está sempre sendo espoliado. A indústria, até perdê-la, custa muito tempo, o proprietário perde em seguida. Eu imagino que esse aumento da oferta de possibilidades de exportação em virtude do embargo, e veja bem, esses estados últimos que relataram que já não vão vacinar, ainda dependem, né, de aprovações de organismos externos. Sim, parece que o Brasil não vai apresentar, a OIE nessa Assembleia desse ano, não vai apresentar nenhum pedido novo de inclusão de áreas, né? Exato. Então, primeiro nós vamos passar por essa parte. Mas eu penso outra coisa. Eu já discuti em várias rodinhas, vamos dizer. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco também o mercado acontecer.
Porque essa questão de embargo, em função desta vacina em particular, eu não enxergo isso mais como uma coisa tão exigente, assim, tão necessária. É só olhar para o nosso vizinho Uruguai, que vacina, e até onde eu sei, nem ainda conversou em retirar a vacina, e exporta carne para o mundo inteiro. A Argentina é outro exemplo, né, que não vacina só um pedaço lá na Patagônia e tal, mas tirando de lado também que os vizinhos aí não estão com uma questão financeira, né, numa estabilidade interessante, né, o país, mas tirando isso de lado, também é outro país que vão bater na porta. Não, mas tem uma questão aí que me parece interessante, né? Claro, o Uruguai mantém o seu gado com vacinação, coisa e tal, como dissesse, ele mantém o mercado exportador. Agora, o Uruguai, quem é o Uruguai, né? Quem é o Uruguai na fila do pão, nesse mercado global de exportação de carne. Então ele tem um nichinho garantido dele. O Uruguai não põe medo. Não, exatamente, essa é a questão. Não compete. O Uruguai não é a carnezinha de boutique, não tem o seu nicho garantido e vamos em frente. Já a Argentina é uma situação um pouco diferente. Mas tu estava falando na questão, né, e a vacina? O que né, e tu como consultor do Sindan, o que pode dizer para nós dessa questão? Porque o mercado era um mercado de 300 milhões de doses, né, a cada etapa de vacinação, isso no tempo, né, de 2 etapas, e hoje nós temos aí 75 milhões de doses de vacina. E o resto? Como é que fica? E como é que a indústria fica nessa questão? Qual é a saída? O que a indústria está buscando? Bom, nós tínhamos várias empresas que produziam vacinas de aftosa. Hoje nós temos 2 parques produzindo apenas. Provavelmente fique num só, tá? Para atender esse mercado interno que ainda resta. Sim. Tá? E vacinas de exportação também, que a gente exporta muita vacina. Que é um mercado que tende a crescer, provavelmente. Provavelmente com certeza crescer, mas não muito. Sim. Tá? Porque a gente já atende todos os vizinhos que não produzem e compram vacina. Então essas empresas, ou 1 ou 2 empresas, vão continuar com essa demanda, né? E as outras já transformaram seus parques em outras suas plantas da fábrica de vacina de aftosa, já transformaram em outras vacinas, clostridioses e outras questões, vacinas aviárias. Então Sim, então vamos dizer, a indústria conseguiu absorver o impacto, né, da não venda de vacina e transformou seu parque industrial então para outras vacinas. Exatamente, é isso? Para outros produtos. Exatamente. Tá bem. E Ricardo, a pergunta que sempre está meio escondida quando se fala nas questões de mercado. E o navio? O navio é bom, o navio é ruim, uns dias acho que é bom. Qual é a tua opinião? Muitos pecuaristas me perguntam, né? E navio, sabe se está aí o navio? Sabe se vem navio? Tem navio no porto? Né? Fala-se que seria importante beneficiar o produto. Claro. Né? Transformar esse produto em carne, em vez de mandar... Em vez de commodity, Exato, Só que a verdade é uma só. Esse produto, se for beneficiado aqui, quem ganha é a indústria da carne. Nós estamos falando, defendendo aqui, vamos dizer assim, o produtor, né, o pecuarista. Para o pecuarista é muito interessante o navio. O navio, ele volta e meia, principalmente dependendo dos volumes que leva, ele eleva o preço. Né? Ele toca o preço para cima. Sim, foi a primeira grande discussão, né, quando o primeiro navio que esteve aqui, que a indústria reclamou porque era competição de uma maneira que para o produtor rural muito proveitosa. Claro, desvantajosa para a indústria, que no final o navio terminou levando praticamente a isso, né? Até uma melhora nos preços por parte da indústria. O grande problema que eu vejo nessa questão é a sazonalidade, é a falta de programação. Então, um ano se aposta nisso e no outro ano não tem. Às vezes é assim, né? Ou tem demais, que ele sai comprando
leva até um cachorro junto, se duvidar, eles compram o que tem. E vão levando preço. À medida que vai ficando mais difícil, eles vão elevando o preço e vai disparando. Só que tem uma outra particularidade aí, falando aqui do Rio Grande do Sul. Como se cria raças taurinas aqui, né? Para nós não é tão fácil assim deixar um animal inteiro. Sim. Tem uma série de complicações, principalmente quem tem áreas menores ou deseja confinar. Então, porque esses navios todos pedem isso por questões religiosas, né? Sim, são exigências dos países. Questão de mercado deles lá. Isso, Líbano, Turquia, esses países que mandam os navios para cá. As pessoas, o que era o comum aqui? Uma castração na macega, uma castração no desmame, antes de 1 ano. Né? Então, esses animais têm de 1 ano a 1 ano e meio e estão inteiros. E estão inteiros. Aí já é um problema. E aí depois, quando não saem esses navios, nós temos vamos dizer assim, esse desconforto para esse tipo de produto aqui dentro. Sim, até pela questão da precocidade das raças europeias. Né? Então, sim, de alguma forma isso é muito bom, mas falta programação, falta ser mais linear. Sim. Eu vejo que essa questão do navio, ela termina tendo os prós e contras, e isso mudou, inclusive, vamos dizer, o sistema de criatório nas fazendas do Rio Grande do Sul. Eu me lembro, volto a lembrar, né, as questões de feira de terneiro, em que o regulamento previa a venda de lotes de animais castrados. O navio fez com que houvesse até uma mudança nesses regulamentos para que o lote pode ser de castrados, que vai a leilão, ou de animais inteiros, que foi uma adequação, né, que o próprio Estado teve que fazer, eu digo o Estado como, né, serviço público, teve que fazer na regulamentação dessas feiras para que pudesse se adequar exatamente a essa questão. Ricardo Borer, foi um prazer receber aqui no nosso primeiro programa, A Hora do Boi. Eu acho que a gente conseguiu trocar umas ideias de assuntos, alguns polêmicos, outros nem tantos. E eu quero, mais uma vez, te agradecer pela tua presença e pela tua participação aqui no nosso programa. O prazer foi meu estar aqui nessa estreia e fico à tua disposição aí, qualquer assunto mais polêmico até. Estamos aí. Obrigado. E nós voltamos na próxima semana. Não esqueça, deixa o seu like e até a próxima vez.